Olá, pessoal, bom dia. Tirar o áudio. Não, mas acho que tem que fechar o... Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Renato Morgado, coordenador de políticas públicas do Imaflora, que é uma das organizações que está promovendo o webinar e que tem participado desse processo de negociação do Princípio 10. Também estão aqui com a gente o Rubens Borne, da Fundação Esquel Brasil e da F-Bons, a Joara Marquezine, do Artigo 19, e a Daniele Voto, da WRI, essas organizações que estão promovendo hoje o webinar e também são as organizações que têm participado desse processo de negociação, as organizações brasileiras, né, que têm participado desse processo de negociação. Sejam todos bem-vindos. A ideia é fazer uma conversa preparatória para a reunião do Acordo do Princípio 10, que vai acontecer no Brasil no final de março. Esse processo, como a gente vai explicar em detalhes, ele teve o início em 2012, na Rio+20. Então, é um processo que já tem aí um pouco mais de 4 anos, né, quase 5 anos. E pela primeira vez nós vamos ter uma rodada de negociação no Brasil. Então, essa rodada ela é uma oportunidade para a gente difundir mais esse processo no Brasil e engajar mais organizações e cidadãos brasileiros no processo de construção desse acordo. O acordo é uma grande oportunidade para nós termos na América Latina e para o Brasil um novo patamar de compromissos e exigências, né, de democracia ambiental. E um dos desafios nossos para que a gente chegue num acordo mais robusto é que a sociedade se aproprie desse processo, participe mais, e ter uma rodada de negociação no Brasil é uma oportunidade para a gente engajar mais a sociedade brasileira nesse processo e sensibilizar o governo para que ele tenha uma posição mais ambiciosa na construção desse acordo. Eu vou pedir para todos deixarem o microfone mudo para que, enfim, fique bastante clara a mensagem, né? O áudio. E na medida que vocês queiram falar, vocês vão jogando no chat aqui que a gente vai abrindo o microfone. As falas agora vão ser da Joara e do Rubens, que vão explicar todo esse processo de construção do acordo, né, um pouco mais em detalhes. Tem 2 momentos que a gente separou para abrir, só para organizar, como é uma conversa virtual, tem esse desafio de organizar. Tem 2 momentos específicos que a gente abriu para falas e conversas. Isso não impede da gente ir conversando ao longo da apresentação. Mas quem puder guardar para esses 2 momentos, fica melhor aqui a logística da organização da reunião virtual. Tudo bem? Então, Joara, a palavra está com você. Obrigada, Renato. Bom dia a todas e a todas. Eu sou a Joara Marquezine, da Artigo 19. A gente vai fazer como o Renato já falou, uma explicação muito simples do que foi, do que está sendo o processo do Princípio 10. A gente vai separar um bloco de perguntas tanto no final da minha fala quanto no final da fala do Rubens. Então, sintam-se à vontade para utilizar esses 2 momentos em caso de dúvidas. Renato, se você puder passar para o próximo slide. Bom, o Princípio 10, ele tem origem na declaração da Rio 92. Então, o que é o Princípio 10? Né? O princípio dessa declaração que faz referência à participação, ao acesso adequado às informações e a oportunidade de incidir ou fazer uma diferença no processo decisório. Então, aqui está no slide para vocês o texto integral do Princípio 10, mas a gente foca especificamente nesses 3 direitos de acesso. Acesso à participação, acesso à informação e acesso à justiça, aqui em efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, e em temas ambientais. Então, quando a gente fala Princípio 10, a gente tem que ter em mente esses 3 direitos: acesso à informação, participação e acesso à justiça em temas ambientais.
Pode passar para o próximo slide. Na Rio+20, já em 2012, alguns países assinaram uma declaração para fazer com que esse princípio da Declaração de 92 fosse transformado num instrumento regional. Então, em termos práticos, a negociação que está acontecendo agora pretende fazer com que esse princípio, de alguma maneira, seja implementado. Então, pode passar, Renato. Como eu comentei, é uma oportunidade política para a América Latina e o Caribe fortalecer nesses direitos de acesso à informação, participação e acesso à justiça. E, de alguma maneira, fortalecer a democracia ambiental e a cidadania na nossa região. Então, quando a declaração do princípio 10 na Rio+20 deu início a esse processo todo de negociação. Foram 10 países signatários. Aqui na tela a gente pode ver os países que assinaram essa declaração inicial. E, ao longo do processo, os países foram aderindo a essa negociação, a essa discussão. Atualmente, já são 23 países da região que estão participando. O Brasil assinou a declaração em novembro de 2012. Pode passar, Renato. Bom, antes do processo de negociação, etapas prévias. Então, algumas reuniões para estabelecer como seria esse processo. Aqui eu trago mais que nada para a gente entender como foi esse início, as datas das reuniões anteriores, então, novembro de 2012 no Chile, abril de 2013 no México, Peru e outra no Chile, para a gente entender que o processo não surge do nada. Então, a partir do momento que os países assinam essa declaração falando vamos implementar esse princípio, vamos fazer um acordo para implementar esse princípio, começa-se um processo prévio à negociação. Pode passar, Renato. Também o próximo slide é mais um slide informativo, para a gente entender, então, como é que foi esse roteiro da negociação. Primeiro, pensar no texto inicial, questões que deveriam estar nesse acordo. Então, foram todas as contribuições prévias à rodada de negociação. Qual é o diferencial desse processo de negociação em relação aos outros processos, né? Desde o início, então, todo esse roteirinho que a gente está mostrando aqui para vocês agora, teve participação da sociedade civil. Então, o princípio 10, o grande diferencial dele é realmente uma participação da sociedade civil, e aqui desde ativistas, organizações, pessoas que trabalham essa reunião, levantar a mão, isso foi muito importante para marcar todo o processo como um processo participativo. Então, a gente faz esse destaque porque realmente no princípio 10 exige o público, né, como é chamado nas reuniões, é um dos participantes atuantes desse processo. Pode passar, Renato. Então, alguns consensos chaves que foram decididos entre a etapa, antes da etapa de negociação, foi que os direitos de acesso são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Então, aí a gente começa a atrelar a agenda, principalmente com objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a pensar em outros efeitos da declaração do princípio 10, a necessidade de um diálogo e uma cooperação entre os países. Então, a gente está falando de uma região que tem problemas muito parecidos, mas tem disparidade enorme de legislação. Então, como é que a gente faz com que um instrumento regional seja efetivo e aplicável para tantos países de perspectivas diferentes? A participação da sociedade civil no processo. Então, mesmo quando a gente acabou a etapa prévia e foi para a negociação, isso foi um consenso chave. Não é porque a gente participou só da elaboração técnica que a gente não vai participar da rodada de negociação. E países
devem promover ações a nível nacional. Então, a gente sabe que se você não divulga o que é o princípio 10, não divulga esse processo de negociação, dificilmente as pessoas vão conhecer e dificilmente as pessoas vão conseguir contribuir. Então, uma das obrigações no início da negociação e todo esse processo é que os países têm que promover esses direitos de acesso a nível nacional. Pode passar, Renato. Então, a etapa de negociação começou em 2014, então o comitê de negociação foi criado, utilizando todos aqueles documentos prévios que eu já comentei, se elaborou um texto inicial, que a gente chama de draft zero, então a CEPAL, que é quem está coordenando esse processo, que é o Comitê Econômico para a América Latina e Caribe da ONU, que é a Secretaria Executiva, pegou todas as contribuições, tanto de governo quanto de sociedade civil, estudou as legislações e fez um texto inicial. E a partir desse texto, os países vão comentando, vão negociando, vão contribuindo, e a gente como sociedade civil também. Então, até agora, já foram 5 reuniões. A do Chile, em 2015, em maio, Panamá, em 2015, em outubro, abril de 2016, Uruguai, República Dominicana, em agosto de 2016, e no Chile, em 2016, em novembro. E agora a próxima reunião vai ser aqui no Brasil, de 20 a 24 de março. Pode passar, Renato. Aqui a gente trouxe, então, quais são os países que são signatários da Declaração do Princípio 10, que estão negociando esse acordo. A gente tem um esforço enorme de tentar envolver mais países do Caribe, considerando que quase todos os países da América Latina já estão em negociação. E aqui a gente traz também as diferenças entre eles, tanto de população, de PIB, de DH. Realmente o desafio é a gente criar um acordo que seja aplicável em todas as esferas. Pode passar, Renato. Bom, aqui a gente traz, então, como é que você faz para acompanhar o princípio 10. A gente está falando, então, de negociação que vê ação pública, prevê a participação das pessoas que trabalham isso, que a gente dê o link no site, qual o mecanismo. Então, a partir do momento que escreve nesse site, você faz parte do processo do princípio 10. E por que a gente faz essa diferenciação do processo e não de uma reunião? Todas as reuniões, a CEPAL fala 1.000 pessoas inscritas. Ele apresenta para os países quantas pessoas estão participando dessa negociação a partir desse registro, e aí isso também gera uma forma de pressão para esses países saberem que tem tanta gente acompanhando esse processo de alguma forma. A partir do momento que você cria esse registro, você pode se inscrever também na reunião do Brasil. Então, o primeiro passo é entrar no site da CEPAL e se inscrever para acompanhar o princípio 10. E aí, no segundo momento, a gente também já deixou o link para participar especificamente da reunião do Brasil. As pessoas se inscrevem e a CEPAL confirma a participação ou não. Todas as reuniões são transmitidas online e as pessoas podem mandar dúvidas ou comentários durante a reunião através desse registro. Pode passar, Renato. Então, aqui já quase encerrando a parte de atualização desse processo, a gente destaca quais são os próximos passos, né? A gente falou que é um acordo, a construção de um acordo em torno de acesso à informação, participação e acesso à justiça, mas onde que a gente está agora exatamente, né? A gente vai ter, então, a reunião em março em Brasília. Atualmente a discussão entrou em acesso à justiça, que é o artigo 9, mas se vocês pegarem os documentos anteriores, vocês vão ver que em 6 e 7, que é de acesso à informação, e o 8, que é de participação, ficaram várias coisas pendentes de discussão. Então, na reunião de Brasília, esses pontos vão ser revistos. Para facilitar um pouquinho, vamos supor, um país
que quer apoiar dados abertos, e isso fica em discussão. Esses pontos, esses termos vão ser revistos agora em Brasília. Então, por isso que a reunião de Brasília está sendo realmente uma reunião crucial para essa negociação. O acordo ele deveria ter terminado em 2016, mas ele atrasou, então a previsão de conclusão agora é em 2017, no final desse ano. Vão ter algumas reuniões virtuais são uma dia 31 de acesso à justiça. Então, nessas reuniões virtuais, especialistas falam sobre o tema da pergunta. Os países vão promover a capacitação entre eles. E isso vai ser dia 3 de março. E, além disso, artigo 19, o IMAFLORA, a UFBONS e a WRI, com o apoio da CGU, a gente está promovendo um evento preparatório em Brasília, no dia 15 de março. Então, todo mundo já está, desde já, convidado a participar, para definir como é que vai ser essa posição do Brasil. Então, tanto a posição das organizações que estão acompanhando para realmente gerar esse debate. No mesmo dia 15 de março, no período da tarde, acontece a reunião do governo brasileiro, primeiro só os integrantes do governo brasileiro, e num segundo momento com as pessoas que vão participar da reunião de Brasília, e as pessoas que tiverem interesse no tema, para discutir a posição do Brasil. Então, acho que o momento agora, entre fevereiro e março, que a gente tem é justamente de fortalecer essa discussão entre nós e também marcar uma discussão positiva no governo brasileiro. Pode passar, Renata. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Espero não ter sido muito exaustiva e ter sido clara. A gente está aberto a perguntas, comentários nessa, ou se quiser fazer comentários, só levanta a mãozinha onde a gente vê participantes, raise hand, levantar a mão para a gente fazer perguntas. Obrigado, Joara. Então, agora, como a Joara comentou, a ideia é ter um momento de conversa, porque a gente tem uma segunda parte do webinar, que é entrar um pouco no documento, né, no acordo, com, enfim, o que esse acordo traz de elementos sobre acesso à participação, à justiça e à informação. Mas agora é um momento de conversa sobre dúvidas, né, comentários sobre esse processo de construção do acordo. Então, se alguém tiver alguma questão, fique à vontade para fazer agora. Fiquem à vontade também para fazer por escrito, se alguém preferir. É uma forma também da gente ir se comunicando. A gente tem a primeira pergunta no chat de como a sociedade deve contribuir no processo, como a gente pode mobilizar o cidadão, ou se isso é uma fase posterior. Não é uma fase posterior, é uma fase que a gente já pode fazer agora. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como sociedade civil, a gente pode trabalhar no texto que está em discussão e também nas ideias gerais. Por que a gente fala isso? O texto em discussão, ele tem esses pontos em acesso à informação, acesso à justiça e participação,
Eu, por exemplo, trabalho especificamente com o tema de acesso à informação, então a gente faz reuniões com a rede de transparência e participação aqui em São Paulo, lê o texto original e vai fazendo alguns comentários. A gente prevê uma conversa com a CGU e com o MRE para colocar esses comentários. Olha, está faltando colocar promoção em dados abertos, está faltando colocar que você tem que gerar documentos de uma forma entendível para as pessoas. Esses são os comentários que a gente pode fazer, entre outros. Eu estou aqui dando só alguns exemplos. Um outro exemplo, acho que todo mundo aqui que trabalha com acesso à informação sabe que existem alguns percalços. Então, por exemplo, alguém te dá uma resposta que você não entende, ou se você é uma comunidade vulnerável, é difícil fazer um pedido de informação. E o acordo coloca, por exemplo, que as pessoas em situação de vulnerabilidade têm que ter um tratamento especial, facilitado, quando a gente for fazer uma pergunta. Isso é uma coisa que, por exemplo, não tem na legislação de acesso à informação, tão explicitamente. Então, são alguns avanços que a gente pode conseguir através do princípio 10. Outro ponto que não tem na legislação sobre acesso à informação, que está em discussão do acordo, é o custo razoável da reprodução. Então, às vezes a gente faz um pedido de informação e a pessoa fala, não, tudo bem, vem aqui buscar a informação, custa R$4,20 o xerox. Que a gente sabe que é um custo mais alto. Então, coloca lá, custo razoável, custo de mercado. As pessoas em situação de vulnerabilidade não seriam afetadas por esse custo. Então, é uma oportunidade da gente melhorar o que a gente tem na nossa legislação através de um acordo regional. Então, o momento de participação realmente é agora, no sentido de que a discussão está rolando e é um momento, principalmente para nós do Brasil, de fazer essa pressão maior no governo brasileiro, porque, como a gente mostrou nos slides, as reuniões elas vão se alternando, então é a primeira vez que a gente vai ter uma reunião oficial no Brasil, e obviamente isso gera maior mobilização e maior pressão no governo brasileiro. Tentando puxar essa informação, o Imaflora, o Rubens e a Dani, eles estão realmente focados na participação, e a Capelli é uma pessoa, uma promotora no princípio, e na parte de acesso à justiça, mas a gente não tem ações que estão voltadas para esse tema, que vai ser discutido agora. Então, agora a gente vai entrar em acesso à justiça. Então, se vocês têm conhecimento nesse tema, são extremamente necessários para essa discussão. Eu estou falando demais, eu vou parar meu microfone aqui e ver se tem mais perguntas. Só complementando, Joara, tem uma segunda pergunta ainda da mesma pessoa. A gente está agora num esforço também de aumentar a quantidade de materiais de comunicação, textuais e imagens sobre esse processo, né? Existe um site mantido pela sociedade civil, por uma rede que chama The Access Initiative, mas esse site não está traduzido para o português. Então, nós vamos fazer um esforço de traduzir pelo menos as seções principais desse site para poder difundir um pouco mais as informações sobre esse acordo. O site da CEPAL, que fala sobre o princípio 10, ele já tem uma parte que está em português. E aí, reforçando isso, eu peço que quem ainda não fez, deixa seu contato no chat, para a gente depois ter o e-mail de vocês e poder repassar essas informações de uma forma um pouco mais fluida. A Elda perguntou sobre grupo de discussão por e-mail. A gente tem um Google Groups, que quem quiser fazer parte é super bem-vindo, e lá a intenção é também ter um fluxo de informação por meio desse grupo. O José Alberto pediu para fazer uma questão pelo microfone. Fique à vontade, José Alberto, acho que seu microfone já está aberto. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Se puder falar um pouquinho mais alto, está um pouquinho baixo, mas estamos te ouvindo sim. E agora, melhorou? Melhorou, perfeito. Tá, é o seguinte,
essas discussões diplomáticas eu acho fundamentais, mas elas normalmente ficam muito distantes das pessoas comuns e mesmo dos ativistas e das pessoas que trabalham na área, né? É um tipo de discussão que fica restrita a pouca gente. Então, eu agradeço de vocês estarem possibilitando esse espaço para a gente. Eu acho que a gente tem que aproximar a discussão diplomática do dia a dia, porque as duas dimensões podem se ajudar mutuamente, né? Quer dizer, os acordos que são feitos, eles inspiram as pessoas que estão nas bases a serem respaldadas, né, de forma legal, para exigirem direitos e tal de acesso à informação. Assim como, quando a gente olha para a realidade, a gente pode influenciar também nos acordos. E a questão que eu vou levantar tem como base queixa de colegas meus, tanto de jornalistas, de mídia, como de organizações, que relatam que a lei, né, a Lei de Acesso à Informação, que o Brasil acho que é um dos países que está mais avançado do ponto de vista formal no atendimento a essa lei, ela existe também, quer dizer, existe um site na Secretaria do Meio Ambiente do Estado para que as pessoas recorram da lei, mas o que as pessoas reclamam é que é muito demorada a resposta e as respostas são precárias, né? As respostas são precárias. Então, isso acontece muito na área de informação aqui no Brasil. Quer dizer, você atende ao direito, mas de forma lenta e de forma precária, o que na prática é uma forma de você não passar a informação efetiva. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: nessa discussão do acordo, como que está sendo negociada a questão de critérios básicos para a qualidade desse acesso à informação? Porque não adianta nada a gente garantir que eles vão nos atender se na prática não nos atendem porque a qualidade é precária, né? E já fica uma sugestão também, isso vocês já podem até estar fazendo, mas eu acho que seria legal para rechear essa discussão do Brasil com um modelo mais que aproxime do dia a dia, de solicitar para as pessoas que mandem casos concretos tanto casos de sucesso no atendimento do direito do princípio 10, como problemas como esse que eu relatei, quer dizer, prefeituras ou governos que não atendem, ou que atendem, mas demora muito. Dá a informação, mas de forma genérica, sem detalhamento. Não tem gente para cuidar da questão do direito à informação no órgão. Acho que seria muito legal que na reunião brasileira a gente desse essa marca de interagir um pouco dia a dia com a discussão diplomática, entendeu? Recheada de casos, né? Obrigado. Legal, José. Obrigada pela pergunta. Foi um ótimo comentário. Realmente, a lei brasileira de acesso à informação ela é bastante avançada, mas existem algumas falhas, né, que eu acho que o princípio 10 ela tem essa oportunidade de arrumar algumas coisas que não ficaram tão claras na nossa lei, inclusive de dar um passo à frente em alguns casos, como, por exemplo, o caso do custo razoável que eu comentei. Também eu acho que a gente tem essa dificuldade de trazer a própria reunião, a negociação do princípio 10 para um patamar mais cotidiano. Não é fácil, porque é um tema complexo, quando a gente fala uma negociação entre países, mas o princípio 10 tem essa finalidade de trazer realmente o público, as pessoas que que trabalham com isso, que têm sua vida influenciada pelos temas ambientais, para essa discussão. Então, acho que por isso que agora é essa oportunidade, não apenas no Brasil, mas de a gente acompanhar esse processo e de poder incidir mais. Em respeito de trazer casos concretos para levantar essa discussão, nós estamos organizando boletins quinzenais sobre o tema, então convido a todos a participar, escrevendo casos, matérias. A gente está realmente nesse esforço de levantar essa discussão, então casos concretos são ótimos para trazer exemplos, tanto no momento de debate, quanto do porquê que a gente precisa de um artigo que fale da qualidade da informação, porquê que a gente precisa de um artigo que fale que as respostas têm que ser mais rápidas, porquê que a gente precisa de um artigo que fale que tem que ter um órgão responsável pelo monitoramento do acesso à informação. Então, esses são alguns exemplos do que o acordo pode contribuir na parte de acesso à informação especificamente.
ou em outras áreas que o Rubem já vai comentar. O que eu vejo como uma oportunidade também, e aqui já encerrando, de garantir isso a nível internacional. Por que a gente está falando isso? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de retrocesso e de luta por direitos, e o fato de você ter isso estabelecido numa legislação internacional, ela dá uma garantia a mais. Então, vou te dar um exemplo. A Lei de Acesso à Informação ela é muito boa, mas ela é uma lei nacional, que eventualmente pode daqui a um tempo surgir uma lei que, enfim, fale alguma coisa diferente do que está estabelecido na Lei de Acesso. Obviamente, ela tem problemas de... Não, mas é uma lei boa. A partir do momento que você tem alguns princípios no acordo regional, o princípio 10 ele prevê mecanismos de controle e de observação entre os países. Então, a gente leva realmente essa discussão para fora do Brasil, e aí acho que pode ter uma vantagem em termos políticos de você cobrar por mais transparência. Eu não sei, a Elda comentou que não ficou claro qual parte que a gente está precisando de mais apoio em temas relacionados a acesso à justiça. Então, a parte de acesso à justiça vai começar a ser discutida agora, que é o artigo 9, mas a gente, com essas 4 organizações que estão organizando esse webinar, não é a nossa maior fortaleza o acesso à justiça. Então, realmente, a gente está precisando de gente que trabalha com isso para fortalecer essa discussão em acesso à justiça. Sobre as discussões, que eu estou vendo aqui uma pergunta da Joyce, de onde está ocorrendo a discussão sobre acesso à informação, a gente pede novamente para todo mundo deixar o e-mail, que a gente está organizando grupos de discussão em cada um desses temas para olhar o que está escrito no texto e contribuir de alguma forma. A gente já fez isso com a RETEPS, que é a Rede de Transparência e Participação Social aqui em São Paulo, que o artigo 19 faz parte, mas a gente pretende expandir essa discussão para outras organizações que queiram contribuir. Aí é uma questão de a gente deixar os contatos para entrar em contato, é pleonasmo, mas para realmente a gente conseguir se organizar e cada um olhar um pouco o texto e contribuir. Então, a gente pede novamente para quem ainda não deixou o contato, poder deixar e a gente fazer esse registro no Google Groups e se organizar, cada um naquele tema que tem mais facilidade ou tem mais interesse. Eu vou deixar por aqui, porque a gente já está entrando no tempo da fala do Renato, mas a gente pode voltar a discutir isso no segundo momento. A gente agradece que quem participe ajude a divulgar o tema, não só essa apresentação desse webinar, mas todo o tema em torno do princípio 10 e os boletins que a gente está elaborando. Quem quiser contribuir é mais que bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Joara. Então, agora a gente vai começar a segunda parte do webinar, explicando um pouco mais o conteúdo do acordo, e aí eu já passo a palavra para o Rubens, que vai fazer essa fala. Bom dia a todas as pessoas que estão participando. Antes de entrar um pouquinho mais em detalhe no conteúdo, e eu queria mostrar tanto a estrutura do texto, do que está em negociação, mas relembrar aquilo que a Joara falou, naquela primeira fase de 2012 a 2014, já no finalzinho tem um documento de referência que se chama Contenido de San José, que definiu o escopo do que vai ser abrangido pelo acordo, e também na decisão de Santiago se tomou uma decisão primeiro de convidar a CEPAL a escrever o rascunho, esse rascunho zero, documento preliminar, e também de que a natureza jurídica do acordo, para quem não é advogado, é saber se será um acordo com obrigações legais de cumprir aquilo que está previsto no acordo, ou vai ser uma mera declaração sem obrigação legal de cumprimento. O que em jargão muitas vezes se fala hard law, a lei dura, um acordo vinculante, ou um soft law. Então foi decidido que essa decisão vai ser tomada mais no final do processo. Na primeira reunião de negociação, em maio de 2015, por sugestão do Brasil e depois apoiada por Colômbia, México e outros países, a negociação
ficou dividida assim em dois momentos. Primeiro, se discutir os artigos referentes a objetivos, obrigações gerais e os 3 direitos de acesso, informação, participação e justiça. E, num segundo momento, que começará depois da sessão de Brasília, os meios de implementação e a natureza jurídica. Só que quem for pegar o rascunho que está em negociação, o rascunho 0, e olhar o texto, vai perceber que, quem tiver um pouquinho de experiência, que a partir do artigo 11º, a partir do artigo 11, que fala dos meios de implementação, o texto foi rascunhado com uma alta ambição de ser um acordo legalmente vinculante, porque ele inclui dispositivos que falam de conferência das partes, as COPs, como a gente já ouviu falar, COP de clima, COP de biodiversidade, e instâncias que eventualmente não tem quando é uma mera declaração sem obrigação jurídica. Mas esse terceiro bloco, meios de implementação, recursos, conferência das partes, grupos consultivos e órgãos subsidiários, mecanismo de superação de conflitos, é uma parte muito importante para aquela angústia que o José Alberto colocou de se o acordo vai ter qualidade, se vai ser cumprido. Quer dizer, os meios de implementação são muito importantes serem analisados e eu já antecipo que talvez a nossa posição é pela defesa de um acordo legalmente vinculante. Então, a estrutura do texto tem uns elementos que eu chamei de elementos referenciais, que é o objetivo do acordo. Quem acompanhar a reunião online de Brasília vai perceber que os diplomatas muitas vezes pedem para não usar a palavra acordo e só instrumento, porque acordo, no senso comum, digamos, é um instrumento legalmente de natureza vinculante, então eles tentam evitar até o momento a palavra acordo. Há países que a gente já percebe que se posicionam contra um acordo legalmente vinculante ao tentar suprimir a palavra acordo. Depois tem um artigo muito importante de definições, a gente já vai repassar basicamente o que está nisso aí, princípios, e havia um artigo de âmbito de aplicação, que esse já foi proposto a supressão. Depois tem a parte de obrigações, se forem legalmente vinculantes, se não for legalmente vinculante, talvez vai ficar com outro título, de obrigações gerais, e aí vários dispositivos, parágrafos sobre os 3 direitos de acesso, informação, participação, justiça, entrando também uma parte de capacitação e cooperação. O próximo slide, Renato, por favor. No objetivo, quem lê o texto que está lá, e quem lê o texto está lá disponível em espanhol e inglês, não tem versão em português, vai perceber que tem colchetes em alguns parágrafos, algumas expressões. Essa é a praxe da ONU, que quando não tem ainda um consenso, aquilo que ainda não gerou consenso fica entre colchetes para poder ser revisto. E são esses dispositivos entre conceitos que vão ser revistos também em Brasília, especialmente os artigos 6 a 8. Mas, por exemplo, a grande maioria dos países foi favorável a um texto de objetivo para assegurar a implementação plena e efetiva dos direitos de acesso. E há 1 ou 2 países, se não me engano, México, eu não estou com o texto aqui, que incluiu a palavra, pede para tirar plena e efetiva e para colocar progressiva, que, a nosso ver, é um equívoco, porque isso diz mais a forma como vai se dar a implementação e não o objetivo do instrumento do acordo. No artigo 2, tem definições muito importantes, algumas já estão com consenso, outras também têm pontos pendentes, mas tem desde que definições sobre o que é tomada de decisões em assuntos ambientais, porque todo o artigo de participação fala que é participação na tomada de decisões sobre temas de importância ao meio ambiente. Fala em acesso à justiça, conceito de acesso à justiça, também se fala o que é informação ambiental, o que é público, grupos vulneráveis. Então, toda essa terminologia é muito importante e foi, ao longo das últimas reuniões, foi sendo, em alguns pontos, aprimorada, mas há pontos pendentes que a gente pede que vocês possam também comentar, as suas organizações e grupos, né? No artigo de princípios,
é um artigo mais simples, mas até porque, como foi comentado em uma das sessões, vários desses princípios já estão inseridos em outros acordos internacionais. Tipo os princípios de precaução e prevenção, já estão na Convenção de Mudança do Clima, no Acordo de Paris, estão na Convenção de Biodiversidade, mas se achou por bem repetir algum desses princípios, por exemplo, a questão da boa-fé e da solidariedade, ou seja, que os países estão negociando um acordo de boa-fé e vão se ajudar um ao outro para que possam cumprir devidamente. E o princípio da boa-fé é muito importante porque há um outro acordo internacional, que é o Tratado de Viena sobre o Direito dos Acordos, dizendo que quando os países participam de uma negociação, se presume a boa-fé, eles não podem alegar depois que não vai implementar porque não sabia direito o que estava fazendo. Então, há também um outro princípio importante, que é da progressividade e não retrocesso, ou seja, se entende que esses direitos de acesso precisam ser constantemente aprimorados e que não pode haver retrocesso na fruição dos direitos. No artigo 5º tem uma série de obrigações gerais, que são transversais aos 3 direitos de acesso. Eu destaco aí algumas questões, não vai dar para entrar em detalhe agora, sobre a amplitude das medidas previstas nas obrigações gerais, ou seja, os países que estão negociando se comprometem não só a medidas administrativas, mas a medidas no campo de aprimoramento da legislação ou de processos judiciais, de tal maneira que os direitos de acesso sejam plena e efetivamente cumpridos, garantidos. Há também uma série de obrigações em relação à assistência para grupos vulneráveis, uma atenção especial para populações indígenas, tanto a questão de idioma ou de facilitar o acesso. Há um parágrafo falando sobre a necessidade dos Estados garantirem proteção e apoio àqueles que defendem populações indígenas e meio ambiente, que muitas vezes são ameaçados, e esse assunto volta à baila no artigo 9, de acesso à justiça, e também um pouco se fala de amplitude do alcance, que no sentido das diferentes esferas de governo. O próximo slide, por favor. Ou seja, não é um acordo meramente para os ministérios e para os órgãos ambientais. Todas as áreas de governo e todas as esferas de governo têm que cumprir. Por isso que se usa muitas vezes, lá tem um conceito de autoridade competente, ou seja, é uma autoridade, pode ser o Ministério de Minas e Energia, está implantando uma política minerária que obviamente tem impacto sobre o meio ambiente, e aquela autoridade vai ter que fazer as consultas e os processos de tomada de decisão participativa. No quesito de acesso à informação, a gente já começou a responder a pergunta do Zé Alberto. São 2 artigos, um do acesso à informação em si e outro mais referente à questão das obrigações que os governos têm, que as autoridades competentes terão que ter sobre geração e disseminação de informações. E aí uma série de dispositivos, também não vai dar para entrar em detalhe, toda a questão de acessibilidade, de facilitar o acesso para grupos vulneráveis, para populações indígenas, colocando eventualmente nos idiomas adequados, não tudo, mas quando tiver um projeto de impacto numa área indígena, por exemplo, poder ter as informações acessíveis para aqueles grupos étnicos que têm linguagem específica. Há também uma série de dispositivos sobre o regime de exceções, ou seja, em que situação eventualmente haverá restrições de acesso à informação. Por exemplo, tem um artigo que fala que em situações de emergência, calamidade, todas as informações que permitam às pessoas garantir a vida e a sobrevivência têm que estar disponíveis de imediato. Se fala também mecanismo de revisão e todo um conjunto de dispositivos falando sobre geração e divulgação, sobretudo no artigo 7. Tem toda uma questão que gerou polêmicas em alguns momentos da negociação, ou por desconhecimento, ou por resistência, mas a questão de dados abertos, talvez o Renato e a Joé possam acrescentar comentários depois. O próximo slide, por favor.
O acesso à participação foi o artigo 8, foi negociado agora na última reunião em novembro no Chile. Ele mudou razoavelmente em relação à versão do rascunho 0, mas são basicamente 18 parágrafos do artigo 8. Os pontos mais importantes, agora, por exemplo, eu começo um que está no 8.5, que a participação tem que ocorrer o mais cedo possível, quando todas as opções de decisão ainda estão em aberto. Fazendo um paralelo, isso no caso do Brasil, por exemplo, para empreendimentos que impliquem em estudos de impacto ambiental, no caso brasileiro, a legislação obriga que a participação se dê após o empreendedor apresentar o estudo de impacto ambiental para a autoridade ambiental. Se valer o texto do acordo, que a gente espera que possa valer, essa participação teria que começar ainda antes, quando o empreendedor anuncia para a autoridade ambiental que pretende fazer um empreendimento e solicita um termo de referência para depois fazer o estudo de impacto ambiental, ou seja, a participação tinha que se já dar na elaboração do termo de referência. Esse é um mero exemplo. Mas também, isso valeria também na formação e no aprimoramento de políticas públicas, valendo inclusive para o legislativo. Prazos razoáveis para se preparar e informar, porque você só pode participar quando souber quando vai se dar início a um processo de tomada de decisão, qual é o prazo, a duração desse processo, quem é a autoridade competente que vai tomar a decisão, e por isso que isso está lá previsto um conteúdo mínimo dessa notificação no 8.7. Há uma clara determinação de que as propostas públicas devem ser consideradas e, quando a decisão for tomada, e se é uma proposta do público, quando eu digo público, pode ser a pessoa, pode ser a organização, o sindicato, o grupo indígena, o grupo vulnerável, quando aquela proposta eventualmente não foi incorporada na decisão, a autoridade competente deve deixar claro o motivo e a justificativa da decisão, né? Fala em momento oportuno, na versão anterior falava imediatamente, ou seja, tem coisas no texto que a gente ainda não ficou muito satisfeito, porque o momento oportuno está muito aberto e que é diferente de imediato, mas são coisas que eventualmente, coisas que estão entre conceitos, como eu falei, podem ser aprimoradas, mudadas em Brasília. Há também um conjunto de dispositivos, eu citei só o 8.10, mas tem outros, de ações específicas ou adicionais para grupos diretamente afetados, indígenas, vulneráveis, e fala muito de preservar a autonomia da participação pública, né? E lá em cima eu tinha comentado que na versão original falava que o público possa, de forma autônoma, ter influência real. Agora se fala muito em influenciar a decisão ambiental e contribuir para os processos de tomada de decisão. Então, são coisas que ainda estão entre colchetes, espero que vocês possam ler, que vossas organizações e redes e alianças possam comentar. Próximo slide, de acesso à justiça, por favor. Como a Joara falou, as nossas organizações não são especialistas, mas nós temos tido a participação da procuradora Silvia Capelli, que tem representado a ABRAMPA, a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público que lidam com o meio ambiente, e o Instituto pelo Direito ao Planeta Verde. Então, pessoas profissionais mais afeitas a toda a questão de acesso ao Poder Judiciário, mas deixar claro que o princípio 10 fala que o acesso à justiça é no sentido amplo, acesso ao Poder Judiciário e também aos mecanismos administrativos, fora do Judiciário, no campo do Executivo e eventualmente legislativo, de superação de entraves, de conflitos, né? E, eventualmente, o conceito que está no artigo 2 de acesso à justiça vai ter que ser revisto em função do que fala o princípio 10. Alguns consensos, e na reunião que teve anteontem, reunião virtual organizada pela CEPAL, ficou claro da necessidade de que no Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, por exemplo, no caso do Brasil, OAB, que nós precisamos de instituições especializadas na área ambiental para poder dar conta de certas especificidades dos conflitos ambientais. Se fala em valorizar as ações coletivas, porque isso diferencia do acesso à justiça de forma clássica, onde uma pessoa, uma empresa, um grupo entra no acesso à justiça porque algum direito patrimonial
algum direito, digamos, pessoal foi violado, e no caso do meio ambiente são direitos coletivos, direitos difusos. Se fala também da importância de fazer a prevenção, aquilo que também estava lá no artigo 5º, da violência, da coação, da intimidação em relação a defensores, facilitar o acesso à justiça mediante mecanismos de assistência judiciária, e um ponto muito importante é da gratuidade do acesso à justiça quando se trata de meio ambiente. Especialmente porque muitas vezes as pessoas, grupos comunitários, não têm os recursos, obviamente, para pagar perito ou até para pagar, digamos, a assistência jurídica necessária para pleitear direitos que são direitos difusos e coletivos. A importância da hierarquia das decisões, especialmente judiciais, quando se fala de danos ao meio ambiente, que o que se quer é o máximo, a restauração da qualidade ambiental, e eventualmente, naquilo que não for ser possível restaurado, aí sim que entram, eventualmente, em segundo e terceiro momento, compensação e indenização. E se fala também, e isso vai ser discutido em Brasília, de outras especificidades nos processos judiciais sobre o meio ambiente, o que, para quem é da área do direito, é o ônus e a carga dinâmica da prova, ou seja, a quem compete provar que certa coisa está acontecendo. A carga dinâmica é, eventualmente, você poder deixar que a prova seja feita por aquele que tem mais capacidade para preparar a prova, e não necessariamente naquilo que está previsto na lei do ônus da prova, que, em geral, o ônus é de quem acusa, né? Falando em linguagem leiga. Bem, esses são os pontos principais. O artigo 9, então, vai ser discutido em Brasília, e nós pedimos que os colegas que tenham alguma experiência nessa parte possam ler o texto e olhar bem. Eu queria relembrar que o texto em negociação, o rascunho 0 mencionado pela Joara, foi feito a partir daquela etapa até 2014, do escopo definido lá no contenido de San José e da decisão de Santiago, e a CEPAL fez por bem olhar as constituições de todos os países da América Latina e Caribe, assim como a legislação nacional existente, de tal maneira que todos os parágrafos, quem pegar o rascunho 0 de março de 2015, eu acho muito interessante, e comparar com o texto atual em negociação, mas no rascunho 0 tem todas as fontes de informação. Isso veio da Constituição da Bolívia, isso veio da Constituição do México, isso veio da Constituição do Brasil, ou da Lei de Acesso à Informação do Brasil. Ou seja, estão todas as referências citadas. Isso é muito útil para mostrar que, na verdade, esse instrumento regional, esse acordo regional, ele está sendo construído a partir do que já existe, mas o que nós queremos é criar standards, um piso mais alto de normas nacionais e regionais para a gente poder exercer uma maior governança e maior efetividade no controle da qualidade ambiental. E aí são alguns dilemas que vão ser discutidos, e acho que, pelo menos para nós, eu sei que nós temos alguém da Argentina participando agora da conversa, mas acho que isso vale para a Argentina, mas sobretudo aqui no Brasil, a sessão em Brasília, talvez seja o momento de a gente demandar do governo brasileiro e demandar de outros países que se posicionem a favor de um acordo legalmente vinculante, com prazo para vigência. Eu só dou o exemplo do Acordo de Paris, que entrou em vigência em menos de um ano. Ele tinha também um teto de entrar no máximo até 2020, ou seja, é bom, porque nós não queremos que aconteça o que aconteceu com a chamada Lei do Mar, um acordo feito nos anos 70, que levou mais de 10 ou 15 anos para entrar em vigência. Vai ser muito importante também discutir o artigo 11 até o final sobre os meios efetivos para implementação, porque não é suficiente ter direitos bem equacionados se você não tiver os meios adequados para a sua implementação. E, sobretudo, retomando uma pergunta do José Alberto, um sistema de avaliação periódica. Eu dou o exemplo, de novo, do Acordo de Paris, que prevê que, na esfera internacional, a cada 5 anos, os países têm que apresentar um relatório de implementação, e esse relatório tem que ser público e transparente. Então, talvez a gente tenha que
já mecanismos de avaliação periódica e participativa e independente também. Eu fico por aqui, estou à disposição de perguntas também. Obrigado, Rubens. Então, a gente pode abrir agora uma nova rodada de dúvidas, comentários, questões. Fiquem à vontade para fazer pelo microfone ou pelo chat. Alguém tem alguma questão que gostaria de fazer? Eu estou vendo uma pergunta da Elda, citando aqui um site que eu não conheço, Elda, Justiça nos Trilhos, sobre os afetados pela Vale. Eu acho que você deve talvez se referindo aí, não sei se é só o caso da Samar, do Rio Doce, mas digamos, se esse acordo regional já estivesse valendo e fosse legalmente vinculante, certamente, talvez, primeiro, a questão de acesso à informação. Veja, tem um estudo muito interessante feito pelo Imaflora e pelo artigo 19, analisando tanto alguns casos como crise hídrica, Belo Monte, mostrando que se houvesse acesso à informação antes da tomada de decisão, o conteúdo das decisões seria diferente, talvez nós teríamos menos judicialização e acesso à informação e transparência são formas de se prevenir também danos, impactos ambientais. Vocês lembram que o princípio 10 fala dos 3 direitos de acesso, mas também na parte final, logo no primeiro slide que a Joia mostrou, fala também que ele tem que, esses direitos de acesso tem que estar voltados também a garantir a questão de reparação de danos. Por isso que no artigo 9 se busca essa hierarquia de restauração plena, compensação e, eventualmente, naqueles casos específicos, indenização. Eu não conheço Justiça nos Trilhos, mas certamente deve ser uma iniciativa. Posso falar, Rubens? Por favor. Então, Justiça nos Trilhos trabalha ali no corredor Carajás, Maranhão, ali no trem. Basicamente, o pessoal afetado pela ferrovia Carajás. Eles têm muitos anos. Então, eles defendem também que não aconteça mais o que está acontecendo ali. Então, nessa linha que você falou, de prevenção, de ver antes, para evitar que o dano aconteça, né? O dano ambiental e social. Mas eles atuam também naqueles casos que já está consolidado, que a ferrovia não vai sair dali. Então, aquelas comunidades, tal, eles têm feito com muito sucesso ali defesa e também eles acessam a informação, eles tentam, sabe, para poder defender aquelas comunidades. É um trabalho bem bonito. Eu acho que eles têm essa experiência na prática, assim, o que você precisa para defender judicialmente uma comunidade. Elda, isso é muito legal e como a Joara mencionou, as nossas organizações estão preparando os boletins digitais para circular pelas redes sociais sobre a questão do princípio 10 e assim como o José Alberto falou, é importante trazer, para aproximar digamos, o mundo diplomático de negociação do acordo da vida real, é importante trazer esses casos à tona. Então, talvez a gente fique em contato, o próximo boletim quem está coordenando é o Renato, e talvez ter uma pequena menção no boletim, ou uma menção adequada sobre essa experiência do Justiça nos Trilhos e outros colegas que estão ouvindo, se quiserem relatar outros casos, porque nós temos aquele site que foi criado pelas ONGs da América Latina e Caribe, e que nós vamos ter uma versão em português, então seria muito bacana trazer alguns casos e algumas experiências exitosas no sentido de organização da comunidade para demandar direitos. Mais alguém tem alguma questão?
Se não tiver, Renato, eu só sugiro, talvez essa segunda parte pareça um pouco mais complicada, mas aproveitando o exemplo da Elda, eu acho que tem uma série de alianças, redes, grupos comunitários, associações de moradores, que têm experiência importante na demanda de direitos de acesso à informação e participação, estão enfrentando casos, algumas vezes com algumas vitórias, como o José Alberto colocou, outros enfrentando dificuldades de acesso à justiça, e seria muito importante que as informações sobre a negociação desse acordo sejam levadas até esses grupos, mas que eles também possam contribuir, às vezes pode ser 3 linhas, vejam aqui nosso site, vejam nossa luta, tem o pessoal lá em Recife, que lá está lutando pelo Manga, o pessoal em Fortaleza, então, que possam compartilhar, nos ajudem a alertar sobre o princípio 10 e também reunir essas histórias nessa linha que o José Alberto falou, ligando o dia a dia com a negociação desse acordo. Perfeito, Rubens. Ótimo reforço. Nós vamos enviar para vocês o convite para participar desse grupo de e-mails. E aí lá pode ser esse espaço para a gente ir trocando informações sobre o processo de negociação e também esses casos para a gente dar concretizar mais, né, o potencial desse acordo em casos concretos. Reforçar para vocês, então, que no dia 15 de março vai acontecer esse encontro em Brasília. Então, quem tiver disponibilidade, possibilidade de participar, vai ser muito bem-vindo. E a reunião propriamente dita, a rodada de negociação, que é de 20 a 24 de março. Como a Joara comentou e apresentou, tem que fazer uma inscrição no site da CEPAL, uma inscrição para o processo, né? E a partir dessa inscrição vocês passam a receber as informações oficiais do acordo, e tem uma inscrição específica para a rodada de negociação. Então, também quem tiver interesse e disponibilidade em participar, precisa fazer esses cadastros previamente, né? E quem quiser participar mais, né? São, enfim, artigo 19, a Fundação Esquel, FBONS, WRI, a Flora são organizações que estão buscando cumprir esse papel de fomentar essa difusão, mas de forma alguma a gente quer fazer isso sozinho. Então, quem puder individualmente ou via as suas organizações somar com a gente tem mais condição de ter sucesso, tanto na influência do acordo, mas também na difusão na sociedade brasileira, né? Rubens, Joara, Dani, tem alguma questão que vocês querem fazer antes da gente caminhar para o encerramento? E se alguém que está participando também tiver alguma questão, acho que esse é o momento para a gente caminhar aí para o fechamento da nossa conversa. Eu só queria agradecer a atenção e também, mais uma vez, reforçar aquilo que a Joara falou de que se inscrevam no site da CEPAL e depois se inscrevam na reunião de Brasília. Mesmo quem não puder ir a Brasília, a transmissão da reunião da negociação por internet, e sendo que aqueles que estão inscritos podem mandar comentários, perguntas, documentos. Há uma praxe na negociação de que as propostas que vêm da sociedade, do público, elas entram eventualmente no texto de negociação quando pelo menos um país apoiar a proposta. Nas sessões anteriores, o Brasil e alguns outros países, Costa Rica, Chile, entre outros, apoiaram várias propostas da sociedade civil, por exemplo, na questão de defender os defensores de meio ambiente, de indígenas, de direitos humanos. Então, se possível, leiam o texto em inglês ou em português, ou peçam ajuda para quem, e mandem nessa lista eletrônica que o Renato mencionou, as dúvidas, as sugestões, os comentários e as indicações de site, de caso, como a Elda colocou. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. A Daniele falou que talvez não tenha ficado muito claro a reunião do dia 15, então eu complemento. Vai ser um seminário pela manhã, onde estão sendo convidados representantes da sociedade civil,
do governo, incluindo aí o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente, e especialistas em direito ambiental. É um seminário aberto, todos vocês estão convidados, justamente para a gente discutir os desafios da democracia ambiental no Brasil e como esse acordo ele pode contribuir para a gente aprofundar o acesso à participação, à informação e à justiça em temas ambientais. Então, é um seminário público, em breve a gente vai ter os convites de divulgação, né? E a gente compartilha com vocês. E na parte da tarde, o Rubens havia mencionado, vai acontecer uma reunião convocada pelo Ministério das Relações Exteriores para discutir especificamente o texto do acordo e a rodada de negociação que vai acontecer no final do mês. Então, em breve a gente compartilha mais informações, mas quem puder e tiver interesse, vocês já podem reservar a agenda aí do dia 15 para participar desses momentos. Bom, como ninguém, então, tem questões adicionais, gente, vamos encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo também a participação de todos, e a gente vai se comunicar com vocês agora, a partir de agora via e-mail, e eventualmente fazer um outro momento como esse para discutir outros temas relacionados ao acordo. Então, muito obrigado a participação de todos e um abraço. Um abraço, muito obrigada.